Muito boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, reunidos para essa tarefa tão importante para todos nós, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não canso de dizer, né, o quanto é importante estudar essa obra, que para mim é a mais importante da codificação, porque toca, né, no fundo do nosso coração, nos dá aquilo que é mais necessário, a chave mais importante para o nosso progresso espiritual, que é o ensino moral, é aquilo que é necessário para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento. E então vamos hoje, né, sem mais delongas, porque eu falo bastante, então o tempo fica curto, passar para a nossa lição de hoje. Nós vamos agora falar, ainda continuando no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos tratar do item 4, que trata dos infortúnios ocultos. E eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa fazer a leitura, porque essa lição assim, é uma lição muito, muito bonita. É um texto que eu sempre gostei muito desse texto, já usei ele inúmeras vezes e hoje, né, por coincidência, eu vou tratar desse tema, ainda não tinha abordado esse tema, exatamente esse item do Evangelho, sim, pelo menos exclusivamente, e eu sempre utilizei para tratar de outros temas, então não vou perder a oportunidade da gente ler, até porque sempre ninguém melhor do que o Kardec para nos guiar, para nos fazer aprender. Então vamos lá, vamos procurar aqui. Muito bem. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grábato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial.
Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Não é belíssimo? É belíssima essa lição. Nossa, eu sempre tentei, né, me inspirar muito nessa senhora cujo nome nós não conhecemos, não nos foi dado conhecer, porque é muito lindo o exemplo dela. Bom, mas o que que nós podemos tirar, né, de tudo isso? Claro que acho que daria para a gente tirar inúmeras lições, né, desse texto, do exemplo desta mulher. Mas eu selecionei algumas coisas mais importantes, que eu considerei mais importantes para a gente tratar, né? Porque o tempo, como eu sempre digo, é curto, né? Assim, não é que seja curtíssimo, né? Mas a gente podia fazer um simpósio, né? Um seminário só com esse exemplo. Mas então eu separei dois itens, assim, duas questões que eu achei de mais importante para a gente falar hoje. Um deles é o que o próprio nome da lição ali nos diz, que é infortúnios ocultos. Né? O que, que nós podemos falar sobre isso? Né? O que são os infortúnios ocultos? Infortúnio é algo que atinge alguém de uma maneira negativa. Né? É a má sorte, é algo, a gente chama de má sorte, mas é alguma desgraça, né? Mesmo, uma desgraça que atinge alguém. Esse é o infortúnio. Por que ocultos, né? Nós temos infortúnios ocultos e nós temos os infortúnios que aqui mesmo eles falam, né, como grandes tragédias. Né? As grandes tragédias e as tragédias, então, particulares. Nós podemos fazer esse paralelo. Né? As tragédias grandes, né, as tragédias aquelas que chegam na mídia, todos nós ficamos sabendo, que comove toda a população, enfim, são inúmeros também, né? A gente vê lá, por exemplo, estourou a barragem lá em Santa Maria, né, em Minas Gerais, e aí muita gente morreu soterrada, uma tragédia imensa, né? Fora o número enorme de mortes, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas doentes, hospitalizadas, enfim. É algo muito grande que choca, que é, atrai as vistas de todo mundo, porque a mídia divulga. E aí, em poucos minutos, né, em pouco tempo, a gente vê as pessoas se reunindo, a sociedade civil toda fazendo, né, campanhas para levar água potável, para doação de roupas, de mantimentos, e pessoas levando caminhão-pipa, pessoas levando caminhões com mantimentos. E as pessoas se reúnem, né, muito rapidamente para auxiliar essas pessoas que foram vítimas de uma catástrofe como essa. Né? Não foi
única, né? Nós temos muitas vezes as chuvas, né? Desastre com chuvas, no Rio de Janeiro, acho que recentemente. Enfim, isso acontece com bastante frequência até, mas como ganha mídia, o socorro vem rápido, as pessoas se comovem, muito rapidamente, as pessoas costumam, né, recuperar todo o patrimônio que perdeu, porque ganham doação, as pessoas fazem muitas vaquinhas virtuais, enfim, muitas doações que as pessoas recuperam. Claro que a morte né, irrecuperável, mas aí a gente está falando assim, mesmo aquelas pessoas que perderam familiares, e evidentemente que isso é muito doloroso, mas tem pessoas perdendo familiares todos os dias, em todos os lugares, por inúmeras circunstâncias. Até aí a gente vê que essas pessoas que perderam familiares, elas vão pelo menos receber o apoio maior das outras pessoas, né? O consolo, porque muita gente se condoendo e indo oferecer consolo, auxílio e até isso, né? Claro que a dor de perder alguém é igual para todo mundo, mas aquele que recebe, que vê outras pessoas sentindo a sua dor, se sente mais consolado, né? Também passa de uma maneira melhor pela dificuldade, por essa tragédia. Então, nós vemos isso. Agora, e as tragédias particulares, então, de que trato aqui? Existem muitas tragédias particulares, né? E que, se somadas, se nós somássemos todas as tragédias particulares, às vezes vai dar um número muito maior do que de uma dessa tragédia coletiva, uma tragédia dessas que ganham a mídia. Mas a gente não faz essa soma, né? Porque não tem holofote sobre essas tragédias. Mas nós vemos pessoas que perderam tudo. Às vezes, uma pessoa perdeu tudo e ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Uma pessoa que a gente vê na rua, dormindo na rua, né? Uma criança que se tornou órfã, alguém que tem uma pessoa com uma doença muito grave na família, acamado, que a impede de trabalhar, de ganhar o próprio sustento, como era o exemplo ali, mas existem pessoas que têm filho, que impede, a mulher já não tem mais o marido. Quantos casos nós temos assim no nosso país, para não dizer no mundo, né? Muitas mulheres que foram abandonadas pelo marido, especialmente, né? Que daí tem 2, 3, 4, 5 filhos, aí um se envolve com drogas, uma tem deficiência mental, enfim. E essa mulher tem que se virar com tudo isso. É uma tragédia particular e poucas pessoas estão lá. Não tem pessoas se reunindo para ir lá e fazer algo por essa pessoa. Elas têm que enfrentar sozinhas. Né? Chico Xavier teve a oportunidade de falar aqui nesse livro que não era bem exatamente sobre isso, né? Mas que se encaixa bem no livro A Sombra do Abacateiro. Ele fala sobre a cruz de ferro e a cruz de palha. E que é mais ou menos, dá para a gente, né, fazer um paralelo aqui com esse nosso estudo. Ele diz assim, que às vezes a pessoa suporta uma ofensa de caráter público, mas não suporta uma criança birrenta, um filho desequilibrado, as dificuldades criadas por parentes. Não suporta um pequeno prejuízo que a pessoa deve carregar perante Deus e ficar calada. E aí ele diz que essas ofensas de caráter público seriam aqui, então, a cruz de ferro. E essas dificuldades, né, que a gente chama menores, né, uma criança birrenta, um filho desequilibrado, né, alguém doente na família, enfim, seriam a cruz de palha. E aí ele fala aqui mais para o fim que a cruz de ferro não é a mais pesada. O difícil é suportar nos ombros a cruz de palha, aquela em forma de pequeninas alfinetadas a todo instante, daqueles que gostam de relembrar as nossas falhas, quedas, remexendo a ferida. A cruz de ferro, que é a grande dor, sempre desperta a simpatia de muita gente, o auxílio, o socorro. Mas a cruz de palha, este infortúnio oculto, muitas vezes só Deus vê. E é exatamente isso, né? Ele não estava realmente falando exatamente disso, né? Ele fala de coisas mais assim, às vezes, ter uma pessoa difícil na família, que está sempre te maltratando, e todo dia você fala. Se alguém
pensar no hoje, ele falou, só te falou uma palavra aí meio dura, né? Mas tudo bem, esquece, não foi tão grave assim. Mas quando aquilo se torna diuturno, né? Todo dia, todo dia aquela pessoa te tratando daquele jeito, né? Um casco, né? O casco ali grosso, né? Com a ferradura bem limpinha, aquilo vai se tornando uma coisa que realmente é um problema difícil de lidar. Isso que é o bullying, por exemplo, que as crianças às vezes, né, se ressentem, alguém foi lá e xingou a pessoa ali, vamos pensar em qualquer coisa, né? No nosso tempo lá falava quatro olho, ou é baleia, ou é, né, enfim, qualquer um desses apelidos horríveis. Até aí, tudo bem, te chamou uma vez, ok, você se ressente, mas você esquece. Agora, e quando todos se reúnem todos os dias para falar a mesma coisa para você, para brincar, para fazer piadas? É aí que está a dor. Se você vê um xingamento, né, individualmente, às vezes não é tão realmente tão grave para a pessoa ter uma reação, às vezes tão, né, exacerbada. Mas se você acabar considerando tudo que a pessoa vive todos os dias diuturnamente, como que aquilo pesa, aí aquilo se torna, né, realmente algo que pelo menos explica algumas reações, né, dessas pessoas algumas vezes. Então, é isso que também acontece com essas dores que a gente está tratando. Tem pessoas que estão sofrendo à nossa volta todos os dias, o tempo todo, e a gente não vê. A gente não vê porque não saiu no jornal, não saiu na TV, não saiu nas revistas. E a gente não sabe. Às vezes um vizinho está passando uma dificuldade, a gente não sabe, né? Às vezes alguém no nosso trabalho está ali do nosso lado e a gente não sabe. Pior, às vezes alguém dentro da nossa própria casa está vivendo uma dificuldade muito grande, uma dor muito grande, vivendo algo internamente, e nós não enxergamos. E isso é muito grave, né? Quantas vezes a gente já ouviu de alguém, né, que perdeu um ente querido pelas portas do suicídio, por exemplo, falar, eu não percebi. Ou mais recentemente, né, mães que veem os filhos participarem de brincadeiras, que estavam lá em jogos online, desafios online, e entraram, infelizmente, né, num mundo de pessoas ali mal intencionadas, que, por ser criança, não compreendeu, participou de desafios que o levaram à morte. E a mãe não viu. Então, isso nos leva à reflexão de que a gente precisa estar mais atento para o que acontece à nossa volta, a gente precisa enxergar mais as pessoas, não é viver no automático, no piloto automático, sem perguntar como é que você está realmente, olhando nos olhos, se interessar pela vida do outro, né? Querer realmente saber, não só perguntar, oi, tudo bem? E esperando que a pessoa só responda tudo bem e vai embora, né? Porque ninguém quer ouvir, saber de dificuldade que as pessoas estão passando. Né? Quantas vezes a gente realmente olha com vontade de ouvir, de escutar, de perguntar, de saber, de querer estar ali. Se ele estiver precisando de alguma coisa, eu quero estar ali para auxiliar. É aí que está a diferença. A gente vai na correria do dia a dia, trabalho, trabalho, chega tarde à noite. A gente, até para os nossos filhos, às vezes a gente não tem conversas mais, um pouco mais, não sei nem a palavra, né? Um pouco mais densas, quem sabe, mais profundas. Profundas fica melhor, né? E vai passando um dia a dia, oi, tudo bem? E aí, como é que foi na escola? E anota, e dá uma brigada aqui, seu quarto está desarrumado. E a gente não para perguntar como é que você está. O que tem acontecido com você? Me conta, quero saber de você. E olhar nos olhos e tentar saber interpretar o que ele está, se ele realmente está te contando tudo ou não está te contando tudo. Né? Então a gente precisa estar mais atento, a gente precisa se interessar mesmo pela vida dos outros, né? O Divaldo, ele tem uma historinha, que até eu já ouvi por aí em textos na internet, como seja a caixinha de remédio de alguém. Mas quem eu ouvi pela primeira vez falando, eu não sei se vem dele ou se ele também, né, tirou de algum outro lugar, mas foi o Divaldo Pereira Franco. E ele contava assim que uma moça foi com depressão.
Ela estava sofrendo de depressão e foi procurar auxílio médico, né, de um psiquiatra. E chegando lá, o psiquiatra, né, começou a conversar, fazer aquela anamnese e tal, saber da vida dela, dos antecedentes e tal. E nessas perguntas ele começou a perceber talvez algo de diferente ali e fez perguntas mais assim, quem é quem trabalha com você? Ela era uma gerente, atendente de banco, caixa, trabalhava no caixa de um banco. Ela perguntava, quem trabalha do seu lado? Quem trabalha com você? Fulano de tal. E como é que é a vida dela? Como é que você conhece dela? Me conta alguma coisa sobre ela. Não sei, a gente conversa pouco. E quem é o zelador do seu prédio? Enfim, também não sabia falar sobre o zelador do prédio. E a banca de jornal, você conhece o jornaleiro, que é a pessoa que trabalha na banca de jornal, né? Também não. Ele começou a pensar, poxa, acho que essa moça, ela está muito centrada nela própria, né? Para não dizer assim, é alguém egoísta, né? A gente não dá para saber, mas ela não tem se empenhado em auxiliar o próximo, em saber da vida do próximo. E aí ele disse, ó, você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui, você vai perguntar para a moça que trabalha com você qual é o sonho da vida dela. Busque saber o que ela quer, o que ela pretende, qual que é o sonho, o que ela pretende realizar. Você vai fazer isso também com o zelador, vai procurar saber dele, quais são os problemas dele, o que você pode ser útil, e vai perguntar para o dono da banca também. Daqui a 3 meses você volte. Aí estava passando já esses períodos de 3 meses, ele recebe uma carta dessa moça dizendo, olha, eu fiz tudo que o senhor mandou, não preciso de retorno, estou ótimo, estou bem. Eu conheci a Cíntia, era Cíntia o nome da moça, não lembrei do exemplo, do banco. O sonho dela era passar no vestibular, e eu ajudei a estudar, eu tinha algumas apostilas, nós estudamos juntas, e o zelador do meu prédio também conheci, ele tinha uma filhinha, e essa filhinha estava doente, então eu também auxiliei, ele precisava de vez em quando de ajuda para poder trabalhar, eu ficava com a menina para ele, e enfim. O jornaleiro também conheci, o nome dele era tal, ele era analfabeto, embora trabalhasse numa banca de jornais, ele era analfabeto, então eu auxiliei a aprender a ler. Eu estou ajudando a alfabetizar, ele já está lendo algumas palavras, e eu estou muito feliz, realmente quero te agradecer. Você veja quantas pessoas ela tinha à volta dela que ela não enxergava. Ela realmente não se interessou pela vida dessas pessoas e estava ao alcance dela fazer algo que podia mudar a vida dessas pessoas, auxiliar realmente a vida dessas pessoas. Mas antes dela se interessar em saber se existia algo de útil para ela fazer, ela ficou ali no mundinho dela e ela não soube desses infortúnios ocultos, né? É isso que a gente precisa fazer, se interessar mais, buscar ser útil, procurar, porque tem coisas que não vão estar à mostra, não vão estar à mostra, né? Exceto essas pessoas que a gente, infelizmente, encontra nas ruas pedindo esmolas e que também se tornam invisíveis aos nossos olhos. Infelizmente, a gente se acostuma com aquela paisagem. Existem diversos estudos mostrando isso, né? Tem um professor de sociologia que fez um estudo, eu não vou saber nomes agora para citar, para lembrar, mas ele fez um estudo, né? Defendeu uma tese e ele se vestiu de gari. Eu não sei agora por que período, mas um período grande. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. A Siri está louca e quer participar da nossa conversa. Isso porque está no silencioso, tá? Me perdoe. Bom, e ele se vestiu de gari por alguns dias e ficou ali pelo campus mesmo da universidade, tá? Ele vestido de gari, todo mundo encontrava alunos dele, diversas vezes passavam pelo lado dele. Ninguém nunca o reconheceu, sabe por quê? Porque ninguém olhava. Um gari é alguém invisível na sociedade. Ele chegou a essa conclusão, que existem os invisíveis sociais, né? E outros testes foram feitos da mesma natureza, que provavelmente muitos de vocês já devem ter visto, né, na internet, como eu vi,
de colocarem uma menininha sujinha, assim, com aparência, né, de alguém que vive na rua, sozinha na rua, e ninguém para, nem para perguntar, cadê seu pai, sua mãe está perdida, se precisa de alguma coisa, ninguém. É que ela fica invisível. Aí coloca uma menininha toda bonitinha, bem vestida, limpinha, cheirosinha, de lacinhos no cabelo e tal. Todo mundo para, todo mundo para. Você está perdida? Escuta, onde é que está sua mãe? Você quer ajuda? Então existem os invisíveis sociais, aqueles que a gente não tem mais compaixão, a gente já se acostumou a eles, são sofredores mesmo, ninguém tenta ajudar, ninguém tenta fazer algo, né? Mas, enfim, como eu dizia, né? A gente precisa estar atento, né? Para vencer esses obstáculos, seja da invisibilidade social, seja do nosso enclausuramento aqui no nosso mundinho, sem olhar o que acontece à nossa volta. Porque tem pessoas, né, que, exceto essas, como eu estava dizendo, tá, que já se encontram em situação de rua, numa situação de vulnerabilidade ali conhecida, pessoas como do exemplo da lição, que são trabalhadoras e têm ali uma vida até que meio que estruturada, mas que acontece algo inesperado ali, como uma doença, algo que a prejudica naquele momento. E ela não está acostumada a pedir auxílio, a mendigar, qualquer coisa fere, né, os seus, fere o seu amor próprio, né, o seu brio. E ela é difícil para aquela pessoa pedir ajuda, para ela pedir auxílio. Então, essas pessoas, se não forem descobertas, vão passar por isso com muita dificuldade, muito maior dificuldade, às vezes sem pedir a ajuda de ninguém, né? E a segunda, né, o segundo tema, eu falei que eu ia pegar duas características aí, dois temas, né, desse texto para a gente trabalhar. Um deles era, então, infortúnios ocultos, que muitas vezes, ó, a gente somar, como, por exemplo, existem várias estatísticas nesse sentido, número de pessoas mortas numa guerra, tá? Vamos dizer, X, só para a gente poder tratar aqui, 100 mil pessoas morreram nessa guerra. Aí a gente pega quantas pessoas mortas por violência em um ano no país, morte violenta, seja por roubo, homicídio, né, ou acidente automobilístico, a maioria das vezes supera em muito o número de mortes provocadas numa guerra. Então, é a somatória das pequenas. A gente às vezes não se importa, é uma coisa aqui, a gente pensa, isso aí não acontece muito, né? Mas a somatória é uma tragédia, é uma epidemia também. Mostra que algo grave está acontecendo, mas só que não chama atenção, porque acontece uma vez aqui, uma vez ali, né? Diferente de tudo que acontece uma vez só numa tragédia como uma guerra, por exemplo. Então, existem, assim, essas tragédias particulares que nós precisamos prestar mais atenção, né? E a segunda questão que eu ia abordar, então, relacionada também, é que quando nós vamos auxiliar alguém, nós temos que ter muito cuidado também em prestar o auxílio. Não é, eu estou auxiliando, que você, né, já estou fazendo muito. Não, tem que ter cautela para a gente não ferir o breu. Como eu disse, tem pessoas ali que não estão nem pedindo ajuda, porque tem o amor próprio, tem vergonha, né? Não estão acostumadas a viver essa situação. Se coloque na posição da pessoa que precisa de ajuda. É muito fácil a gente falar de caridade quando a gente fala, quando a gente, né, quando nós somos as pessoas que estamos fazendo a caridade. Nós estamos ajudando. É fácil falar de caridade. Agora, tente falar de caridade quando nós somos as pessoas que precisamos da caridade alheia. Nós somos aqueles que recebemos a caridade alheia. Aí muda de figura, é muito diferente de falar. Então, vamos tentar nos colocar na posição da pessoa. E que, aliás, todos nós, um momento ou outro da vida, somos essas pessoas necessitadas da caridade alheia. Né? Não só da caridade material, mas especialmente da caridade, né, a essencial, que é a indulgência, o perdão, a paciência. Né? Então, todos nós necessitamos, vez ou outra, da caridade. Quando nós formos a pessoa que vai fazer a caridade para alguém, tentar ter esse cuidado, essa cautela de não nos exibirmos e de não humilhar aquele que está recebendo,
recebendo o auxílio, a ajuda naquele momento, aquela pessoa que, né, por uma infelicidade, está sendo a pessoa que necessita naquele momento da ajuda. Então a gente precisa ter cuidado para não aumentar a dor ali. É uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade. Não precisa de ninguém para aumentar suas dores, para aumentar os seus pesares, para humilhar, para deixar com vergonha, para além da dor, muitas vezes ali é algo material, que ela também venha ter uma dor moral, né? Então nós temos que ter essa cautela, a gente tem que cuidar do próximo como nós gostaríamos de ser cuidados, de ser tratados. E o que a gente vê hoje em dia muito, né, é aquela necessidade da gente fazer uma exibição. Então, quantas vezes vocês já não viram essa cena assim? Alguém fez ali uma campanha bonita, tá? Uma campanha, vamos dizer lá, uma campanha de agasalho. Aí todo mundo que eles foram entregar o agasalho tem que ir tirar uma foto com a pessoa que está doando agasalho, para depois eles colocarem ou no jornalzinho daquela instituição, ou nas postagens do Facebook, né, ou do Instagram, a postagem, olha, do que fez a instituição, né? Às vezes até a título de prestação de contas, né? Entregando ali as cestas básicas para aquelas famílias. Todo mundo, além, recebe a cesta básica, mas tem que ir lá fazer a pose e tirar a foto de todo mundo, né? Para depois poder mostrar. Aí você vê aquelas pessoas, né? Tão humildes, assim, franzinos, às vezes olhando para baixo, envergonhados e participando daquelas fotos, né, para depois serem exibidos como se fosse ali, né, enfim, artistas de circo, né, sendo exibidos. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque sabe, se a pessoa quer se expor daquela maneira, poxa vida, vou ter que contar para todo mundo que eu estou recebendo cesta básica, eu estou precisando receber cesta básica, que eu não tenho condições de ter meu próprio agasalho, que eu preciso da caridade alheia, receber de alguém. Então, às vezes, a gente não sabe e a gente está aumentando a dor de alguém, né? Os meus filhos gostam de falar, eu confesso que eu não pesquisei, tá? Posso estar falando tudo equivocamente, algum equívoco, vocês, qualquer coisa deletem se vocês conhecerem, eu estiver falando errado, tá? Mas eles falam muito de um tal de Mister Beast. Eles falam que é o homem mais rico do mundo. Com certeza não deve ser, né? Que criança e adolescente aumenta as coisas. E que ele doa muito dinheiro, que ele dá dinheiro. Eu falei, mas como que ele faz isso? Ele, ele usa ele posta tudo, né? Então ele faz desafios. Ó, se você fizer isso, eu vou te dar $1.000. E a pessoa faz lá o desafio dele. Coisinhas às vezes até bobas, né? Sei lá, tipo, empilhar, sei lá quantos copos você ganha. Enfim, mas você está sensacionalizando também aquilo, está ganhando, né? Milhares de seguidores. E ele, minhas crianças não entendem, falam que ele é milionário, porque ele já doou tanto, né? Mas é evidente que isso existe uma publicidade, um marketing, né? Pessoas que hoje em dia provavelmente patrocinam ele também, né? Já que ele tem visibilidade. Mas então, quanto que isso é legal? Você dá ajuda desde que a pessoa se submeta a participar de um desafio, de um teste, de aparecer, né? De certa maneira ser humilhado em rede nacional. Então, a gente tem que ter, eu acho que um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de cuidado, porque senão a gente acaba que não é nem eu acho, tá? Isso daí foi Jesus quem já disse, né? O que a gente faz deve ser feito em segredo. E que Deus, em segredo, dará ali para você o reconhecimento que merece pelo aquilo que você tem feito. Né? Se a gente ganhar, tá aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os holofotes, se a gente o reconhecimento do mundo, você já ganhou seu prêmio. Não espere mais quando chegar lá no céu. Olha, eu tenho um crédito porque eu ajudei a pessoa. Não, você pelo que você fez, você já ganhou. Você já ganhou porque você apareceu bastante, a sua vaidade foi bem inflada, né, na Terra, você já ganhou o seu prêmio, que foi ser visto, ser conhecido por todos, esse reconhecimento que você ganhou, indebitamente. Então, a gente tem que realmente fazer não para agradar o mundo,
mas porque a gente tem um coração bom, quer ver realmente aquela pessoa bem, aquela pessoa melhor, e porque nós queremos agradar a Deus, agradar a Jesus, né? Sendo um servo deles, os auxiliando com os nossos irmãos em humanidade. É esse o único prêmio que a gente tem que esperar. Nem a gratidão, o reconhecimento da própria pessoa que está sendo auxiliada, a gente tem que aguardar. Não, a gente tem que fazer, sempre fazer, por saber, por achar que está fazendo bem, que aquilo é bom, e porque estamos auxiliando na obra de Deus. É isso, é esse que é o nosso prêmio, saber que nós estamos sendo úteis a Deus. Nós somos um bom instrumento, né? Estamos, de alguma maneira, ajudando as pessoas, sem querer nada em troca, né? O melhor ainda é quando a gente tenta ocultar para que nem a própria pessoa saiba que a gente está ajudando. Isso é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Às vezes, né, uma pessoa que a gente sabe que quer, que precisa, que é muito solitária, e às vezes a gente pode, ao invés de ir lá, olha, eu sei que você está sozinha, vem te fazer companhia, a gente pode falar diferente, olha, eu tenho estado tão sozinha, você não poderia me fazer companhia? Olha como que a gente consegue mudar a situação. Essa pessoa vai estar recebendo o que ela precisa e não vai saber que você está lá fazendo caridade. Pelo contrário, ela vai achar que ela está sendo útil. Olha que legal. Ela vai receber o que ela precisa e ainda se sentindo bem, porque ela está ajudando alguém, né? Ela não precisa saber que você estava precisando. Isso a gente pode fazer de várias maneiras. Eu vi uma história aqui legal, que eu vou ler até para não perder, pequenininha aqui, ó, que ela, ó, uma vez eu li em algum lugar. Meu pai costumava comprar bens simples de pessoas pobres a preços elevados, mesmo que ele não precisasse deles. Às vezes ele costumava pagar mais por eles. Fiquei preocupada com este ato e perguntei-lhe por que ele faz isso. Então meu pai respondeu: é uma caridade embrulhada com dignidade. Olha que legal. Então a gente pode, por vezes, né, dar trabalho. Dá trabalho. Escuta, não, você sabe que a pessoa está precisando de alguma coisa, precisando muito de alguém que possa fazer, e você sabe alguma coisa que ela saiba fazer. E antes até que ela dê o preço, olha, precisando de alguém, eu posso pagar, olha, R$ 200. Uma coisa muito simples, que a gente tem certeza que não vale R$ 200, mas você está oferecendo, ele não vai nem saber que você está dando dinheiro ali para realmente por dar, né, como caridade. Ele vai sentir que o trabalho dele foi reconhecido, que ele próprio obteve aquilo que ele precisava. É muito melhor quando a gente consegue, nós mesmos, pelo nosso esforço, a gente consegue aquilo que a gente precisa. Né? Se tiver um emprego, sempre é muito melhor ajudar com um emprego do que com dinheiro, não é assim? Do que com uma doação de uma cesta básica. Mas se você não tem um emprego para dar, dessa maneira, compre algo ali que a pessoa possa estar vendendo, pague mais, né? Ajude de outras maneiras, de uma maneira assim que fique a sua caridade fique meio que disfarçada para não humilhar, para não chocar, para que ninguém precisa saber que o que você está fazendo ali é ajuda. Quantas vezes alguém, às vezes vem, né, aquelas pessoas pedir, olha, a família tal está precisando, você tem alguma coisa para doar? E aí depois você sabe que eles vão postar e vão fazer aquela que fuzuê, coitada da família. Mas você pega e dá o seu dinheiro e fala, olha, o meu nome eu não quero que apareça, né? Porque existem pessoas que fazem doações maravilhosas. Olha, o doador do hospital, mas ele quer uma placa, né? Uma placa em homenagem, né? O doador benemérito da universidade, o doador benemérito. Tem muito lá nos Estados Unidos, muitos milionários que doam, assim, que já é legal, claro que é legal. Tudo são passos, né? Aquele que não ajuda em nada é pior do que aquele que já está ajudando, que já está fazendo, mas aquele que faz esperando reconhecimento é pior do que aquele que já faz sem esperar reconhecimento. Nós estamos caminhando, mas a gente precisa começar a dar outros passos, né?
tentar melhorar um pouquinho mais a cada dia. Ah, hoje não deu, amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou tentar fazer de um jeito melhor. A gente já está nesse estágio, a gente pode tentar melhorar. A gente tem, né, alguns exemplos muito lindos, né, de pessoas que a gente pode seguir. Uma pessoa que é exemplo master para mim é Chico Xavier, evidentemente, né? Falta, falta muito para a gente conseguir fazer algo, mas assim, a gente pode tirar algo que ele fez, né, igual ao que ele tenha feito. Mas a gente pode no dia a dia tentar uma vez ou outra seguir o exemplo dele. Ele fazia tanta caridade disfarçada, gente, tanta caridade, coisa mais linda. São inúmeras histórias, porque a gente podia passar um dia contando as histórias da humildade do Chico, de como ele fez o bem, sim, de uma maneira tão doce, de uma maneira assim tão carinhosa para as pessoas, né? E algumas, né, que eu me lembrei assim agora que dá para a gente citar, né? Uma história muito simplesinha, mas que eu achei tão bonitinha, né? Uma vez, certa vez, ele estava lá fazendo suas comprinhas e a pessoa ali da quitanda percebeu que o Chico pegava, né, um tomatinho bom, um tomatinho podre, um tomatinho bom, um tomatinho muito madurinho já com pretinhos. E aí ela foi lá, seu Chico, quer que eu te ajude a escolher? O senhor está pegando uns tomatinhos que não são bons. Ó, esse tomatinho já não está muito bom. Ele, minha filha, fique tranquila, eu sei, pode deixar, tá tudo certo, minha filha. Mas, Chico, por que que você está pegando esses tomatinhos ruins? E aí, olha, a caridade, que sem pensar nem que está fazendo bem para os outros. É o bem que extrapola, né, dele por ele, é dele, é nato. Falou, minha filha, se eu pegar só os tomatinhos bons, só vai sobrar tomatinho ruim para as outras pessoas. Olha que coisinha pequena, a gente não pensa nisso, a gente escolhe os bons, né? A gente escolhe os tomatinhos bons e deixa os tomatinhos ruins ali. Alguém vai amargar aquele prejuízo, ou o dono do estabelecimento não vai conseguir vender, só vai ficar com tomatinho ruim, né? Ou as outras pessoas que vão precisar do tomate, vão chegar lá só vão encontrar tomate ruim. Uma coisinha boba, mas olha, eu achei tão linda, tão engraçado, engraçadinho, né? Essa passagem. Mas temos outras, né? Nós temos outras. Nós temos um caso que o Raul Teixeira, que é palestrante espírita, né? Um orador espírita, contou que ele presenciou. Ele foi visitar o Chico e aí, enfim, né? Ele passava já o dia todo lá em Uberaba. Então, às vezes só ia encontrar o Chico à noite. Ele acabou conhecendo as pessoas do lugar, né? E ele conheceu duas senhoras, duas senhorinhas bem velhinhas já, e elas falaram: olha, a gente já está atrasada, porque nós estamos indo para dar o passe no Chico, né? A gente dá o passe no Chico todos os dias a tal hora. E aí o Raul foi acompanhá-las, né? E o Raul tem uma mediunidade, assim, né? E ele conseguiu presenciar naquele momento em que ele viu as senhorinhas dando passe no Chico. Ele viu que o Chico estava assim, né, a aura dele assim, imensa, gigantesca, e a luz que saía dele, principalmente do coração dele, é que abarcava aquelas duas senhoras assim, que envolvia aquelas duas senhoras, né? E aí ele teve ali naquele momento, né, ele descortinou aquele mistério, né? Na verdade, o Chico dizia para elas que ele precisava do passe delas. Mas, na verdade, era ele quem doava energia para elas. Elas eram as necessitadas. Mas elas achavam que eram elas que estavam ajudando o Chico. E ele deixava que elas assim pensassem, que eram elas que estavam auxiliando. Isso não é muito nobre? É muito nobre. Ele fazia caridade disfarçada. Elas nem sabiam que eram elas que estavam recebendo ali passe dele, né, diariamente, sei lá por que período foi, né, o combinado deles. E temos inúmeras outras histórias dessa natureza. Quem não conhece a história do Jorge, né, aquele rapaz
de pele escura, cabelos encaracolados, com lábios grossos, sempre com uma ferida na boca, sempre muito mal trajado, fedendo bastante, com a higiene muito precária, né? Daquela pessoa que vive realmente muito tempo sem banho, sem escovar os dentes. E ele vira e mexe, ia lá, né, com o seu embornar nas costas. Chico parava fila, tanta gente que queria ali cumprimentar o Chico, receber um abraço. E ele dava muita atenção para o Jorge. Tanta atenção que até as pessoas que trabalhavam ali às vezes ficavam irritadas, falavam, né, por que Chico dá tanta atenção para o Jorge? A fila toda para. E ele falava e conversava com o Jorge. E aí, Jorge, como é que tá a vida? Jorge, linda, seu Chico. A vida é muito linda. Eu gosto das plantas, eu gosto do sol. E ele pedia para o Jorge declamar poesia. O Jorge declamava poesia, tudo isso. Depois acabava, ele beijava a bochecha do Jorge, o Jorge beijava a bochecha dele, deixando a marquinha, né, de sangue. Diz que ele chegava, que as pessoas não conseguiam nem ficar muito próximos do Jorge. E o Jorge falava às vezes assim, ó, no nariz do Chico, e o Chico nunca teve nem impulso de se afastar de perto da boca do Jorge. Nunca. E ele sempre colocava ali uma quantiazinha que ninguém nunca soube, ninguém nunca nem viu, não dava, ele não mostrava dentro do gornazinho do Jorge. Então, assim, é um jeito muito meigo, né, de fazer, de prestar-lhe a caridade. E, né, contam, né, conta-se, então, que um dia, né, o Jorge deixou de aparecer, e aí souberam que ele tinha desencarnado. E Chico contou que quando Jorge desencarnou, que ele já sabia que quando Jorge desencarnou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem veio buscar o espírito do Jorge, né? Escondidinho naquele corpo de maltrapilho, naquele corpinho ali, tinha um espírito às vezes mais iluminado do que de muita gente, né? Ou que conseguiu realmente ali, naquela existência, vencer ali a prova que ele veio para suportar, enfim, o que seja, ele saiu daqui muito bem, né? Desencarnou de uma maneira muito boa que muitos de nós aí temos que rezar para conseguir também cumprir com a nossa missão, com a nossa trajetória, sair daqui tão bem quanto o Jorge saiu. Mas olha quantas histórias do Chico, e teria muitas outras, é muito interessante. Acompanhem também, aí vamos deixar o convite, né? O outro programa desenvolvido aqui também pelo nosso amigo Davi Ascenso, que acontece nas quartas-feiras, que trata relembrando Chico Xavier, né? Que eu acho que estuda o livro Lindos Casos de Chico Xavier, inclusive de Ramiro Gama. Eu não sei, mas eu acho. Não, vou falar besteira, não. A história do Jorge não está neste livro, é em outro livro. Mas, enfim, é muito bom, né? Chico Xavier é uma lição para nós. Essa lição dele de humildade, de como ele tratava todas as pessoas que o procuravam, de como ele tentou, né, na medida do possível, sair como um cisco, como ele dizia, né? O sapo que carrega a vela, né? O burrinho que carrega, que leva as mensagens de um lado para o outro, sempre se diminuindo para que Cristo crescesse, Cristo aparecesse, não ele. E nós temos que tentar fazer o mesmo, ainda, né, que guardadas as devidas proporções, nós temos que tentar ser melhores, auxiliar as pessoas em nome de Jesus e não em nosso nome, né? Porque tudo que nós temos é só um empréstimo da providência divina. Nós somos apenas o mordomo. E olha, que esperamos que sejamos mordomos fiéis. Que ai de nós se formos mordomos infiéis. Então, que nós possamos utilizar bem os recursos que nos chegarem, né? Seja ele o que for, os recursos materiais, o dinheiro que a gente possa empregar em boas obras, em favor da coletividade, empregando as pessoas no nosso trabalho, ajudando aqueles que passam necessidades materiais, seja a nossa força de trabalho, a nossa saúde,
Se nós temos saúde, nós podemos doar nossa força, nós podemos doar nossas palavras, nós podemos doar quem não precisa, não importa se não tem recursos materiais, todos nós temos algo de nós, podemos doar em prol dos nossos irmãos. Como diz ali, né, essa mulher da lição para sua filha, você mesma pode tratar dos doentes, né? Quando nos nossos encontros, quando tiver alguém doente, você pode auxiliar a tratar. Você pode ajudar a fazer roupinhas para as pessoas que não têm, né? Quem sabe ler pode contar uma história para as crianças num orfanato. Quem tem uma voz boa pode cantar para alguém num asilo, para os velhinhos no asilo, né? Quem que não pode dar um abraço em alguém que está deprimido no seu trabalho, que está precisando de um auxílio, de uma palavra amiga, de ouvidos. Às vezes é só ouvidos. Essas pessoas no CVV, no Centro de Valorização da Vida, que recebem ligações, são sempre voluntários, estão lá para ouvir, doam alguns minutos do seu tempo para ouvir aquelas pessoas que estão realmente vivendo dificuldades grandes, né, íntimas, e que não conseguiram encontrar ninguém que os ouvisse, tiveram que ligar para um número, né, para alguém estranho poder ouvi-las. Então, todos nós temos algo de nós que nós podemos doar, sim, e que a gente faça isso sem alarde, né? Com cuidado, com que assim, né? Vamos dar dentro daquele, igual um bibelô, igual uma joia, dentro daquele acolchoado, não jogar na cara, né? Que até o diamante, isso que é a história do diamante. Diamante é lindo, mas é bom de ganhar quando ele vem naquela caixinha estofadinha, você recebe nas suas mãos. Um diamante, se jogar na cara, dói, é duro, né? Então, tudo, mesmo sendo bom, tem um jeito de entregar, de fazer a entrega, para que aquilo seja agradável e bom, né? Então, já falei bastante, né? Vamos aqui encerrar com uma poesia em forma de oração. Eu vou ler, tá? De Maria Dolores, pelo espírito de Chico Xavier. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Lindo, né? É isso, meus amigos. Muito obrigada pelos ouvidos, né? Que essas reflexões nos sigam por toda essa semana. A gente possa tentar fazer algo de melhor, de bom, tentar ser ouvido para os nossos pessoas, os mais próximos ao menos, né? Aqueles que nos rodeiam, e que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos.